Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Deixa eu só organizar aqui. Hoje eu quero com bastante luz, não apagar nenhuma luz, amém? Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora, amém? Que o Espírito Santo possa... Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Só mais um pouquinho para descansar essas pernas. Sei que você trabalhou muito hoje, mas feche os seus olhos. Amor, pega e vem aqui. Guarde bem. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração aí. Amém. Peça ao Espírito Santo que possa ministrar palavras de vida para você, querido, para sua casa, para sua família. Que você não venha receber uma palavra dos homens, mas uma palavra que venha do trono de Deus para ganhar o seu coração, a sua mente, o seu ser, trazer transformações profundas. Nós te convidamos, Espírito Santo, que já se faz presente aqui nesse lugar, já se faz presente nessa casa, Senhor. Somos pessoas simples, somos filhos simples, mas nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que nós te amamos. Nós amamos a sua presença mais do que tudo, Senhor. Amamos mais do que a honra do homem, amamos mais do que todos os outros brilhos, Senhor, que essa terra possa trazer para nós. O brilho do orgulho, o brilho do dinheiro, o brilho de tantas outras coisas que são oferecidas para nós, que não tem um peso eterno, Senhor, que não tem um significado eterno na nossa vida. Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti. Nós rendemos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, mas nós nos rendemos ao nosso Pai, ao nosso querido Abba, ao nosso querido papaizinho querido. Nós te damos a nossa intimidade, Senhor. Nessa noite derrama o Teu sangue sobre nós, o sangue purificador, que nos purifica de todas as obras mortas, de todas as obras e pensamentos que não condizem, Senhor, com a Tua vontade. Queremos te dizer, Senhor, sim, que nós somos homem, nós somos carne, Senhor, e a nossa carne, ela se rende a Ti também nessa noite, Senhor. Nosso ser natural se rende a Ti, Senhor. Nós trazemos também, nessa noite, uma proibição sobre qualquer intervenção maligna na mente e no coração de qualquer irmão aqui nessa noite. Pedimos, Senhor, a presença, Senhor, dos Seus anjos, Senhor, ministradores, como diz a Sua palavra lá em Hebreus, anjos ministradores. O que o Senhor tiver que entregar nessa noite, a vida de irmãos, ao clamor de irmãos aqui, Senhor, que o Senhor venha entregar, que o Senhor venha ser a resposta, Pai. Por isso nós nos unimos, Senhor, em oração, nós nos unimos nessa palavra para, Senhor, para que ela se torne a nossa vida, a nossa realidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos, Senhor, a Te amar e cumprir o grande propósito pelo qual o Senhor nos conectou, Senhor, nesses dias, em nome de Jesus. Seja comigo, com a minha casa, com a minha família. Nos esconda em Ti, Senhor. Esconda-nos na rocha eterna, na rocha que é viva, na rocha, Senhor, que é o fundamento de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido, rapidinho. Amém. Amém. Querido, semana passada a gente compartilhou uma palavra a respeito de aliança de discipulado, correto? Amém? Compartilhamos uma palavra a respeito de aliança de discipulado. E hoje nós vamos continuar essa mensagem, tá? Alguns pontos que a gente escreveu. Prometo que hoje a gente não vai bater muito. Amém? Nós falamos sobre o preço de um discipulado. Abra sua Bíblia lá em João 6. Vamos partir daí onde nós paramos.
Semana passada nós comentamos alguns aspectos do sacerdócio, falando que um sacerdote ele não poderia ter defeito lá em Levítico, né? Ele não poderia ter defeito físico para que pudesse exercer um sacerdócio. E nós falamos a respeito do coxo. Lembram? Quem lembra aí? Amém? E mostramos que essa deficiência de ser coxo trazia o quê? Uma limitação do sacerdócio servir. Amém? A Bíblia, o Velho Testamento, muitas coisas do Velho Testamento, não são todas, tá? Elas são sombras da realidade que haveria de se manifestar. Então hoje nós temos um verdadeiro sacerdócio, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Amém? A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós, está à destra do Pai, e você, irmão, tem o melhor intercessor. Amém? O que nós temos que fazer, como disse o Maurício em relação à cultura de oração, é lançar sobre ele as nossas intercessões, principalmente no que diz respeito ao reino de Deus, ao propósito de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ele se porta assim conosco. Se importa com o nosso sofrimento, se importa sim com as nossas realidades. Amém? João 6,66, do versículo 66 a 70, fala da história da argumentação de Jesus a respeito dos discípulos, né? Quando nós estamos falando de discipulado de aliança, nós vamos tomar esse texto como base, tá? Aqui em João 6,66, Jesus começa a fazer umas perguntas. Amém? Irmão, para mim, aqui é um dos discursos de Jesus, das palavras de Jesus mais profunda em relação a encurralar os discípulos para que eles pudessem entender o propósito. E quando Jesus começou a falar sobre o preço do discipulado, ele fala de aquele que tivesse que segui-lo, né? Devia amá-lo, deveria deixar a sua própria vida, beber do seu sangue e comer da sua carne e morrer para si mesmo. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas que seguiam Jesus, porque o que a gente tem que perceber, irmão? É como se você tivesse 3 grandes ciclos. Você tinha uma grande multidão seguindo Jesus atrás de milagres. Muita gente, multidões e multidões seguiam Jesus atrás de milagres. É diferente hoje? Também não é diferente. Você vê às vezes igrejas cheias, né? Multidões e multidões atrás de milagres, atrás de bênção, atrás de prosperidade, mas não atrás de Jesus. E havia também, além dos 12 discípulos, alguns discípulos. Aqui nós vemos 70 discípulos, tá? Então, quando Jesus engrossou o discurso em relação a tomar a cruz, em relação a segui-lo, ser verdadeiro discípulo, o que aconteceu? Uma galera rasgou. Desculpa a expressão. Foi embora, vazou, foi toda embora. E Jesus vira para eles e faz a seguinte pergunta, que é o 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Tá? Isso aqui está na King James. Então Jesus interpelou os 12. Então, a Bíblia não está falando de poucos discípulos, está falando de muitos. Né? Muitos. Está dizendo, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Percebe, irmãos? Quando nós estamos falando de aliança discipulada, eles eram discípulos ou não eram? Sim ou não? Ei, tem alguém aí? Sim ou não? Sim. Eram discípulos. E o que é a palavra discípulo? Significa seguidor. Todo discípulo, ele é um aprendiz de um mestre. Jesus sendo o verdadeiro mestre. Então, a Bíblia diz que muitos deixaram Jesus e seguiram seus próprios caminhos. Então, Jesus vira para o lado e pergunta aos discípulos e pergunta assim. Então, Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Jesus, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus acrescentou, não vos escolhi e aos 12
Todavia, um entre vós é o diabo. Vira um pouquinho essa caixa, Regina, para lá, lateral. Um pouquinho, está dando microfonia. Um pouquinho só. Ah, tá bom. Oi, som. Oi. Tá? Então, um dos 12 é o diabo. Todavia, um dentre vós é o diabo. Já pensou Jesus falar entre os 12 discípulos? Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Tá bom? Então, irmãos, como nós estamos falando sobre o preço do discipulado, a gente quer continuar falando desse aspecto do relacionamento, tá? O que Jesus fez aqui com os discípulos? Ele confrontou-os. É como se ele dissesse, perguntasse: vocês têm certeza? Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Vocês irão até o fim? E ali foi uma pergunta direta, já que a galera já tinha ido embora. E dentre essa situação, ele vai expor um traidor, um discípulo traidor. Um discípulo, que era discípulo, foi escolhido, né, Judas Iscariotes, que iria traí-lo. O Pedro, como sempre, eu sou admirador do Pedro, irmão, porque eu me vejo em Pedro. Ele sempre fez perguntas argumentativas, assim, que trazia transformação para a vida dele. Porque tudo que ele perguntava, na verdade, ele queria que se tornasse realidade na vida dele. Era o cara que mais se expunha, que mais rasgava a sua vida. E por isso, por se expor mais, às vezes era precipitado, às vezes vamos dizer que ele era meio imponente, mas ele, irmão, talvez, é igual um aluno, né? Eu que estive na sala de aula, vi muito isso. Às vezes todo mundo estava com uma dúvida na sala de aula, todo mundo tinha uma dúvida. Ninguém tinha coragem de perguntar aquela dúvida. Aí chega um cara lá de trás e faz aquela pergunta. Era aquela pergunta que todo mundo tinha dúvida, né? Era essa pergunta que todo mundo exatamente tinha dúvida para fazer. Então Pedro faz essa pergunta: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele não fala para onde nós iremos, ele fala para quem nós iremos. Porque nós devemos o quê? Primeiro, seguir uma pessoa. Você não deve seguir uma coisa em si, um modelo religioso. Você tem que seguir uma pessoa. E ele não só disse que era uma pessoa, ele disse: tu tens as palavras de vida eterna. Eu não estou atrás dos pães e das multiplicações, eu estou atrás das palavras que trazem transformação de vida eterna. E por causa disso, Jesus começa a confrontar. Quando Jesus os confronta, ele vai falar do preço do discipulado. Aqui eu escrevi algumas coisas que dizem: à vista disso, muitos, né? O texto dizia que muitos seus discípulos abandonaram o Senhor. Jesus faz um confronto. Jesus também confrontou os seus 12 discípulos quanto às suas decisões de comer, de beber, de vestir. E Jesus estava falando de o quê? De uma aliança de discipulado, de como que eles iriam continuar mesmo após a sua morte. Jesus falou que eles eram servos, sim, mas Jesus não queria só chamá-los de servo. Em João capítulo 15, versículo 15, é fácil de aprender, porque é 15:15, ele fala que o servo faz aquilo que só o seu Senhor manda fazer, né? Mas ele disse: eu não quero chamar só vocês de servo, eu quero chamar vocês de amigos. Então, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um discipulado de amizade profunda com Deus e entre nós. Nós vivemos num mundo bem difícil, irmão, de relacionamento. Quer ver? Homem e mulher. Você que é casado, como eu, é fácil você se relacionar com a sua esposa? É, se você estiver no Espírito Santo. É fácil o homem se relacionar com a mulher? Vamos dizer, irmão, não é tão fácil. Vamos ser francos. Nós precisamos de quê? De graça, de misericórdia e precisamos de muito amor.
de muito respeito, de muita honra. Precisamos viver realmente a verdadeira aliança. Precisa haver renúncias profundas. E Pedro, quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, ele chama, vocês também querem ser verdadeiros adoradores, ele fala de amizade profunda, de relacionamento. Ter amizade profunda e duradouras de um relacionamento, não só no natural, não estou falando de amizade no natural, irmão, estou falando de uma amizade em Cristo Jesus, tá, irmãos? Em Cristo Jesus. Porque se você tiver um relacionamento de amizade somente no natural, o que vai acontecer? Vai azedar. Vai azedar. E quando azedar, é igual o leite, vai coalhar. E quando coalhar, meu irmão, só vai servir para dar comida para os porcos. Os porcos vão gostar. Vai azedar. Sobre relacionamento de amizades profundas, eu li um texto na semana passada que fala de Lucas 14, 21. Eu não vou, você pode só acompanhar lá. Quando Jesus manda os seus discípulos, ele conta a história de um senhor, né, que vai convidar os convidados para uma grande ceia, um grande banquete, uma grande mesa, tá? E quando ele vai mandar convidar, e os convidados, o que os convidados dizem? Estou ocupado. Outras versões dizem, olha, eu estou ocupado, eu casei. Outros dizem assim, não, eu casei, eu comprei uma terra, eu estou ocupado, eu não vou poder participar. Então, eles rejeitaram o grande convite. Aí o Senhor fala, disse, vão pelos lugares mais escondidos, tragam para mim os coxos, os aleijados, os cegos, os surdos, foi aqui entre os coxos, e tragam eles para o banquete, para o grande banquete. Aqueles que tinham direito de ter o relacionamento na mesa, que eram os judeus, porque Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que primeiro para os judeus, depois para os gregos. Então, irmão, nós pegamos carona, a porta se abriu para nós, um parênteses se abriu para nós. Eles eram o filho da promessa, só que nós somos o filho da nova promessa, da nova aliança. Amém? E nós entramos, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus nos trouxe. Então, por eles rejeitarem, nós entramos. É como ser um enxerto na genuína árvore, da genuína semente de Jesus. A partir disso, quando ele traz, ele diz, então vão lá, vão pelas vielas, vão pelos lugares mais, pelos becos e tragam todos, e coloquem eles à mesa. A Bíblia diz, enquanto a casa não ficou cheia, olha aí, irmão, enquanto a casa não ficou cheia, eles não pararam de trazer. Isso é evangelho. Isso é a pregação do evangelho. Isso é o reino de Deus. Isso é a glória de Deus, não somente em quantidade, mas a presença de Deus ser cheia na casa, na própria casa. E aí eles convidou para a mesa. Então a mesa é a mesa de relacionamento, mesa de amizade, tá? Então nós temos que entender que nós estamos vivendo o quê? Dentro de um relacionamento, de uma amizade. Abre lá sua Bíblia em Provérbios 17, 17. Só versículo fácil. Eu quero que alguém leia, porque a minha versão é diferente. Provérbios 17, 17. Vamos ler. Quem achou? Pode ler, irmão. Pode ler. A outra versão agora. Isso, vamos ficar com essa versão, Maurício. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Repete comigo, irmão. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós estamos falando de relacionamento de aliança profundo. Sabe quando você sabe que a pessoa realmente é seu amigo? É na angústia.
Eu tive um caso, irmão, que eu passei 15 dias, há muitos anos, internado, porque eu tive um problema renal muito sério. Quase que eu perco uma função renal. Foi mal. Fiquei internado, fiquei ruim, inchado, aquele negócio, e um rim parou de funcionar, aquele problema. Deus tinha um propósito, Deus queria salvar uma pessoa ali naquele hospital, um companheiro meu lá do hospital. Mas eu tinha um amigo, e tenho um amigo até hoje, que ele se mudou para dentro do hospital. E o cara trabalhava. A Regina trabalhava também. Era um cooperador meu no evangelho. Nós éramos amigos de evangelho. De pregar o evangelho e estar junto. Esse cara, Maurício, se mudou para dentro do hospital. Chegou com mala e cuia. Dormia, quase todas as noites ia para lá e dormia. E o hospital era um lugar confortável? Não. É um lugar difícil, né? E ele ficou todo o tempo lá. Quando a Regina não podia ir, ele estava lá. Hã? Não podia ficar, né? Por causa a Rebeca era pequena, a Esther era pequena. Não podia ficar. Então ele se mudava, irmão. Quando ele chegava, rapaz, o meu coração se alegrava. Chegou o meu amigo. Aí ficava lá, nós orávamos, tal, e eu doente, me levava ao banheiro, tal. Um cara que eu nunca vou esquecer dele, irmão. E o rapaz que estava no meu lado, ele dizia o seguinte: esse é teu amigo. Ele dizia, esse, Samuca, ele dizia, Samuel, esse sim é teu amigo. Esse sim é teu amigo. E nem um irmão meu, pode cortar, de sangue, ao vivo. Poucos irmãos meus iam me visitar, mas para dormir, meu irmão, só o cara estava lá. Então, Jesus precisou de discípulos e de verdadeiros amigos. O que nós queremos nessa noite, irmãos, e que nós oramos para vocês, junto com vocês, é que nós possamos criar vínculos profundos de amizades e alianças em Jesus, que possam, em momentos mais difíceis da sua vida, você dizer, eu posso contar com fulano. Se eu gritar aqui, que às vezes doenças, situações, eu posso contar com fulano. Mesmo com todas as limitações, eu posso contar com fulano. Isso é casa de paternidade, isso é casa de relacionamento. Então, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém? O que impede a gente de ter relacionamentos profundos, irmãos? É o orgulho. O orgulho, a altivez, é o que derrubou Lúcifer e o tornou o diabo. O orgulho, como dizem alguns pastores, é igual ao mau hálito e o CC. O orgulho é igual ao mau hálito, você não sente, mas quem está do seu lado sente. O CC é a mesma coisa, às vezes você não sente, já está impregnado, mas quem está no seu lado sente. Porque geralmente a gente não consegue se enxergar. Mas o nosso irmão não quer julgar a gente, mas ele percebe quando há orgulho em nós. E Jesus, ele quebra as estruturas do orgulho. Por que essas pessoas fugiram? Porque elas foram orgulhosas, elas amaram mais a sua vida do que o próprio evangelho. Porque quando não há um lugar de humildade, há um lugar para os orgulhosos, há um lugar para os soberbos, há um lugar para os arrogantes, há um lugar para os rebeldes e há um lugar para os desobedientes. E em relação à amizade profunda, em relação a ser filho de Deus, viver em verdadeiras alianças como irmãos, porque Mateus fala que nós somos irmãos. Irmão, na verdade, o único título que nós temos é de irmãos. O resto tudo é função. Pastor é função, presbítero é função, tudo mais é função. Mas o único título que nós temos entre nós é irmãos. Mas a terminologia irmão se tornou algo tão comum entre nós, que já virou um jargão. Ô irmão, Pai Senhor, irmão. Irmão para cá, irmão para lá. Mas o que é irmandade? O que é ser irmão? Para você ser irmão de alguém, biologicamente, você precisa ter o mesmo sangue dele. Precisa ter o mesmo DNA dele.
é diferente dele, mas você precisa ter o mesmo DNA. Você precisa ter certeza que você nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Eu digo assim, 100% irmãos, né? Relacionamento. Então o orgulho tem que ficar de fora disso. E relacionamento exige o quê? Mesa. Existe ambiente de mesa, de comunhão, de cuidado. E a gente viu lá em Davi, que Davi foi atrás dos aleijados e colocou para comer na sua mesa. Agora, Jesus é muito maior que Davi. Jesus o chamou em Lucas 9, 14, ele chamou todos para o grande banquete, para que todos vivessem debaixo de uma aliança. É a mesa da aliança. Mas nessa mesa, nós vamos ser confrontados. Nessa mesa, nós seremos expostos pelo examinador que nós falamos na semana passada, pelo Espírito Santo. Através de uma coisa que a igreja em Atos tinha e que Barnabé ensinou para Paulo. Ninguém queria Paulo, irmão, porque Paulo era o terror. Paulo era o terror, todo mundo tinha medo de Paulo. Se fosse eu, teria medo de Paulo também. Mas chegou um Barnabé. Esse Barnabé, a Bíblia diz que ele estendeu a destra da comunhão para os apóstolos. Pegou Paulo, o perigoso, e levou lá para os apóstolos. Apresentou para Pedro, para Tiago e para João. Isso é comunhão, você estender a mão, a destra da comunhão. Amém? É a mesa da aliança. É a mesa do confronto, onde há luz, onde há tudo. Jesus queria chamá-los de quê? João 15:15. O que diz João 15:15? A parte final. Eu não quero chamar vocês mais de servos. Eu quero chamar vocês de amigos. E amigo é gente que a gente conta o segredo. A gente abre o nosso coração. A gente tem a liberdade de contar o segredo. Isso é amigo. De contar a nossa intimidade. É como eu estava falando agora, irmão. Paulo chega com Timóteo e circuncida Timóteo. Timóteo dá sua intimidade para Paulo. Coloca, né, o seu órgão masculino na mão de Paulo, para que Paulo pudesse circuncidar. Ou seja, aquilo que nós chamamos de vergonha, às vezes que causa vergonha em nós, muitas vezes a gente tem que entregar para alguém e dizer, ajuda-me na minha vergonha, para que eu possa ser curado, possa ter uma verdadeira aliança. Aliás, o primeiro aspecto da aliança que Deus fez com Abraão, e disse, Abraão, tu é pai, será pai de muitas famílias, será pai de nações. Sim, Abraão, mas tem uma questão. Primeiro, todo primogênito será meu, traz para mim e circuncida ele. Eu quero que você tenha uma aliança. E Deus se revela para Abraão e mostra manifestações de aliança através dele. Então, irmão, o que Jesus falou lá em João 6,63? Eu não vou falar de um evangelho da conveniência, eu vou falar do evangelho da cruz. Vocês têm que estar absolutamente decididos para me seguir até o final. 70 foi embora, foi uma galera embora, ficou só os 12, e dos 12 ainda ficou só 11. Ficou só 11. Então, temos que estar absolutamente decididos, não tem que ter dúvida em relação a seguir Jesus. Amém? Nenhum tipo de dúvida na nossa vida. Jesus desafia. Jesus traz desafio. Jesus desafiava os seus discípulos. Jesus fazia com que eles deixassem de lado muitas coisas, eles abandonassem muitas coisas através da palavra proposta. Jesus trazia-os, fazia com que eles deixassem os seus próprios confortos mundanos e os seus laços, muitas vezes de família, para que eles vivessem com a mão no arado. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Agora, que evangelho é esse? Que aliança é essa? É o evangelho da intimidade, do relacionamento da intimidade. E eu quero falar do meu amigo íntimo.
Você vai encontrar várias vezes na Bíblia essa terminologia chamada o meu amigo íntimo. Eu vou começar a falar um pouco de alguns personagens. Vamos começar com Judas? Pastor, por que você quer começar com Judas? Porque o Judas ele era muito perfeitinho. Ele tinha aparência de amigo íntimo, mas ele não era amigo íntimo. Você e eu, talvez, se nós convivêssemos com o grupo dos 12, você muito dificilmente, irmão, ia perceber que o Judas seria o traidor. Porque ele era tão organizado, que vivia de aparência. Talvez você diga, não, eu acho que é o Pedro. Se fosse fazer uma votação, ou seria o Pedro, ou seria talvez o Mateus. Mas o Judas não. Ele conseguia se esconder. E quem é o meu amigo íntimo? Já que na angústia nasce o irmão, e Jesus disse que não quer só nos chamar de servo, quer nos chamar de amigos. Quem é o verdadeiro amigo íntimo? Quem é o verdadeiro amigo íntimo? Que quando Deus chega com Abraão e diz assim, eu quero destruir Sodoma e Gomorra, eu vou detonar, vou mandar descer fogo do céu. Mas eu não posso fazer sem falar para o meu amigo. É o que vai estar acontecendo agora, irmão. Nós estamos nos finais dos tempos. Em tempos de dores, em tempos de situações. E Deus está comunicando aos seus amigos íntimos, aos seus santos, os profetas, o que realmente está acontecendo. Deus não fará nada, tanto na escritura, como nas manifestações da palavra, convergente com a palavra, é claro, sem que ele revele aos seus amigos íntimos. Então Deus foi bater um papo com Abraão. E Abraão começou a bater um papo com Deus, e aí Abraão começa a negociar. Deus aí, se tiver tantos justos ali, se tiver tanto, até chegar exatamente ao número da família de Ló. Por que Deus, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que tem toda a autoridade de fazer e desfazer o que quer, se limitou a um bate-papo com um homem chamado Abraão? Porque Abraão era amigo dele. Abraão tinha relacionamento. E eu quero falar desse Judas. Qual era o perfil de Judas? Você já percebeu o perfil de Judas? Judas, ele se escondia, ele não se expunha, ele pouco mostrava quem realmente ele era. Né? Ele tinha um nível de confiança muito grande de Jesus. Ele era o cara da sacola, ele era o cara das ofertas, ele cuidava das ofertas. Inclusive, nesse texto, ele diz que, em João 13, quando eles começam a perguntar quem é o traidor ali, eles dizem assim, não, vai ver que ele foi também comprar algum donativo para os pobres. Ele era um cara bonzinho, irmão. Ele devia ter falado, Jesus, eu encontrei uma família bem ali, passando necessidade. Nós precisamos comprar umas cestas básicas, precisamos ajudar, tal. Ele era um cara que ele se importava com as pessoas. Mas ele era o traidor. Ele era um bom administrador de finanças, de doações. Ele era um dos tipos amigos, entre aspas, íntimos de Jesus. Mas ele se tornou, irmão, por causa do orgulho. A Bíblia diz que ele se tornou o filho da perdição. E a Bíblia o chama de o diabo. E o que é a palavra diabo? Significa, diabolos, no grego significa adversário. Aquele que concorre contra, aquele que disputa, aquele que tem aquela disputa com você. Essa era a característica, é o adversário. E a palavra adversário, para quem joga futebol, vamos falar de futebol? Quando fala o presidente fala entre as 4 linhas, adversário, inimigo é que está fora do ambiente, é como se fosse uma outra nação, mas adversário ele está no mesmo ambiente. Adversário. Está no mesmo campo. Ele consegue entrar no mesmo campo. E é assim que fez Judas. E a Bíblia diz que ele se tornou um falso amigo íntimo e ele personificou o próprio diabo, ele foi usado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Não é isso que a Bíblia diz? João 13, lê lá. Satanás, assim que ele se levantou, né?
que o Senhor deu o pão molhado para ele, se levantou e ele saiu. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Irmão, Satanás usou Pedro. Satanás queria cirandar Pedro, ao ponto que Jesus falou: olha, Pedro, eu estou orando por ti, rogando por ti, porque Satanás quer te peneirar, mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Pedro deve ter dito: meu Deus, eu tenho que orar e vigiar. Mas Judas não. Foi o que Judas fez? Judas saiu e Satanás entrou nele. Por quê? Por causa de uma brecha chamada orgulho. Orgulho. O orgulho destrói as amizades profundas, os relacionamentos profundos. Por que os casais brigam? Porque todo mundo tem razão. Porque a gente tem razão. Eu discuto com a minha esposa quando eu tenho razão. Eu não discuto porque eu não tenho razão. É porque eu quero defender minha razão. E, aliás, o que é uma discussão? É a defesa implacável da nossa razão, da nossa opinião. E aí a gente vence, mas Deus perde. E o diabo bate palma. Percebe? E é uma coisa, às vezes, milésimo de centésimo de segundo. Nós estamos no mel e, de repente, às vezes, está no fel. Acontece, irmão. Acontece comigo. Acontece com você. Acontece no nosso relacionamento. De servir junto também. Então, Judas, ele tinha essa capa, ele tinha essa superficialidade. Ele não conseguia ser cuidado e amado por Jesus, porque ele se tornou o filho da perdição. Quando falamos de relacionamentos profundos, de amigos, nós podemos também entrar em situações assim, onde nós vamos ser provados, irmão. Onde nós vamos ser provados. Eu já tive experiências ministeriais de servir com muitas pessoas, irmãos. 10 anos, 12 anos, 15 anos. Mas eu não podia negar a Bíblia, irmão. Não era porque o cara tinha dinheiro, poder e era meu amigo que eu não poderia dizer para ele: isso é pecado. E quem também não podia dizer para mim: isso é pecado. Não é simplesmente relacionamento, mas relacionamento bíblico. Relacionamento em Deus. Que confronta, que nos transforma. Vamos ver alguns casos na Bíblia, bem rapidinho. Vimos o Judas, né? Então, Judas, os Iscariotes. Eu quero começar com João, irmão. João. Vamos começar com um aspecto positivo. Vamos começar com João, rapidinho. Eu vou falar para vocês e vocês podem acompanhar na Bíblia. João 13, de 23 a 25, é aquela parte da Santa Ceia, que Jesus chama. A partir do versículo 23, não sei se o Lico pode colocar na Bíblia aí, online, 23 a 25, ele começa a dizer, ele vai falar para um homem que está reclinado ao lado dele. Primeiro, fala de João reclinado ao lado. Eu acho que é o seguinte, era uma mesa tão grande que o João ficava bem no lado de Jesus, ficava escorado, né? O cara, vamos usar a Gabriela aqui. A Gabriela está escorada aqui na irmã. Está escorada aí. Porque tem relacionamento, irmão. Amém? Versículo 23. 13 e 23. Vamos lá. 23. 13 e 23. Ele está procurando. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Olha aí, é amigo ou não é? Você quer ser amigo de Jesus? Você é amigo de Jesus.
Então você tem que amar Jesus. E ficar no lado dele. Não pode sair, irmão, nunca do lado de Jesus. Pode ir lá, 24. Isso. Tá pulando, né? Então eu vou abrir aqui. Tá. Não, mas eu vou ter que ir para cá, que ele tá muito devagar. O aplicativo, não é o Luigo não, tá? Viu, Luigo? Não é o Luigo. Aqui, ó. Enquanto isso, uniu um deles, o discípulo amado, a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como que querendo dizer, pergunta a ele quem se refere. Irmão, Pedro era íntimo, era amigo de Jesus, mas João era mais íntimo. Aí eu pergunto para você, Jesus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Não, mas ele faz acepção de atitudes. Pessoas é diferente de atitudes. Se você for uma pessoa que tem atitude de amor para com Deus, meu amigo, ele vai colocar você no colo. Amém? Se você for uma pessoa que tem atitude de obediência a ele, é igual um pai. O pai vai querer agradar mais aquele que obedece. Relacionamento profundo de amizade. Amém? Aí ele diz assim, versículo. E Pedro diz assim, ó, pergunta para ele quem é essa pessoa que vai trair. Pedro faz só um sinal assim, ó. Vamos dizer, talvez pergunta quem é. Faz um bico, talvez. Sei lá. Pergunta para ele quem é o traidor que está aqui. Vai lá, até o cara íntimo dele. E aí o João vai com Jesus e diz assim, versículo 24, Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como que querendo dizer, pergunta a ele quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Amigo íntimo é aquele que reclina o peito, que tem intimidade, que chega na tua geladeira, pode abrir tua geladeira, irmão. Tem acesso na tua vida. E uns têm acesso ao outro. Isso é relacionamento de verdade. E aí ele vai lá. Agora não estava mais reclinado no lado. Estava reclinado aonde? No peito. Rapaz, se deixasse o João ali, ia dormir no colo de Jesus. João era assim, largado assim, né? Era um filhão largado. Intimidade. Intimidade. Relacionamento de intimidade te faz isso. Você ser uma pessoa mais dada. E aí? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faze logo. E todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão lhes disse isso. Ou seja, irmãos, era um segredo. Era um segredo. Agora a gente está lendo, está entendendo, mas era um segredo. Relacionamento de aliança, existe profundidade. Coisas profundas. Coisas que a gente tem que deixar, irmão, na intimidade do Espírito Santo para pessoas, para irmãos, para líderes, para pessoas que possam tratar você. E aí, esse João 15:15 escreve, Senhor, não quer mais, chame somente, Jesus fala, não chame somente de servos, mas de amigos, amigos verdadeiros. E aí, João, versículo capítulo 21, você fala da história, você vê a história também. Pedro se incomoda, Pedro vai pescar, depois da morte e ressurreição de Jesus, capítulo 21, o que acontece? Ele vai pescar e aí João percebe, e aí o Pedro pergunta, Senhor, e quanto a esse? Quanto a esse que está te seguindo? Né? Pedro, quanto a ti? Quanto a esse, Pedro, não te interessa, me segue. E a Bíblia diz, aquele discípulo que é amado. Primeiro, positivo, irmão. Estou falando aqui de relacionamento, de coisas positivas. Amém? De realidades, de intimidade.
Agora eu quero falar de um homem do Velho Testamento, Jó. Abra lá, Jó 19:19. Eu vou ler. Eu escrevi: Jó foi abominado pelos seus amigos íntimos, os que diziam que o amavam. Jó 19:19. Jó foi abominado pelos seus amigos íntimos, que diziam que o amavam. Jó 19:19. E diz: todos os meus amigos íntimos me abominam. Sabe o que é abominar? Amaldiçoar. E até os que me amavam se tornavam contra mim. Outra versão diz: até os que me amavam se tornaram contra mim. Irmão, você sabe quem era Jó? Naquela época, era um dos homens mais ricos da terra. E esse cara era rodeado de amigos. Tinha amigo para dar e para vender. Tinha gado, tinha riqueza, tinha muitas coisas. Mas quando Deus começou a provar Jó, sabe o que aconteceu? Aqueles amigos íntimos de Jó começaram a amaldiçoar ele. Alguém já passou por isso? Presente. Se você não passou, talvez você vai passar. Porque o caminho do deserto tem um ambiente chamado traição. Tem um ambiente chamado rejeição. E aquele que não passa por traição, por rejeição, por abandono, muito dificilmente vai ser alguém que pode ser governado pelo Espírito Santo. Jesus passou por isso. Ele diz: eu sou o mestre de vocês. E os discípulos não são maiores que o seu mestre. Vocês também vão passar por esse caminho estreito, bem estreito. Isso é evangelho. Isso é evangelho de intimidade. Vamos lá. O que você acha? Os caras não só disseram para Jó: olha, Jó, tu tá ruim. Amaldiçoaram ele. Quem foi? Amigos íntimos. Outro cara, Jeremias. Pode anotar lá, Jeremias 20, versículo 10. Jeremias diz um negócio interessante. Tinha uma torcida de amigos íntimos que se esperavam dar o bote, ou seja, o tropeço, que queriam derrubá-lo a todo custo. Isso é uma Bíblia na linguagem de hoje. Agora eu vou ler noutra linguagem. Jeremias 20, versículo 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos que aguardavam a mim, que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Sabe o que ele estava dizendo, esse amigo íntimo? Eu quero esperar uma oportunidade para esse cara tropeçar. Quando fulano tropeçar, quando Jeremias tropeçar, esses caras aqui eram os profetas, falsos profetas junto com ele, diziam assim: quando ele tropeçar, aí a gente vai fazer com que vamos expor ele. Sabe aquele cara que quer puxar o teu tapete? Aquela pessoa que quer puxar o teu tapete? Esses amigos de Jeremias eram assim mesmo. Por quê? Porque Jeremias tinha uma palavra de confronto. Jeremias tinha uma palavra de Deus. Eles diziam: vamos esperar para que ele possa ser persuadido, para que ele possa ser influenciado, para que a gente possa entrar nesse ambiente e vamos nos vingar dele. Irmãos, nós não somos concorrentes no reino de Deus. Nós somos companheiros. Amém? Cooperadores uns dos outros. Por quê? Porque a causa é muito maior. O nosso Deus é muito maior. Graças a Deus. Bora falar de um outro cara? Falar de Davi? Davi, ele foi traído em sua casa, em sua confiança. Homens de sua mesa o feriram. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é um versículo clássico, né?
Salmo 41, 9. E também isso está referindo ao Messias, ao calcanhar. Isso está se retratando a questão de Judas, lá também. Mas na casa de Davi aconteceu isso. Os generais de Davi, um dos generais de Davi, né, se eu não me engano foi Joabe, ele foi lembrado, irmão. Ele causou um dano tão grande em relação ao reino de Davi, que quando Davi foi morrer, que ele estava fechando o olho, ele disse, espera aí, Salomão, estou me lembrando do negócio. Né? Estou me lembrando do negócio. Joabe, eu quero que tu dê um jeito no Joabe. Se lembrou dele. Porque ele que matou, na verdade, né? Teve a questão de matar Saul, não só Saul, né? O próprio filho, parece que é Absalão, se eu não me engano, tá? Pisou o calcanhar. Até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Irmão, Judas comia do pão, não da mesa? Comia. Comia ou não comia? Comia. Relacionamento de aliança é muito tênue, é uma linha muito fina, onde nós temos que viver sempre no Espírito, e sendo ajudados uns pelos outros. Amém? Estou terminando. Continuando com Davi. Davi, Salmo 55, 13 agora. Davi foi traído na amizade, na fidelidade e na honra. Irmão, Salmo 55, 13 diz, mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, que o traiu. Leia o Salmo 55, que você vai entender. Irmão, Absalão e alguns filhos de Davi fizeram uma desgraça na vida dele, porque não eram amigos genuinamente. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Um reino dividido não pode subsistir. Ele não tem força. Não tem força em vários aspectos, até no negócio. Tu tem dois sócios ali. Se os caras não pensarem igual, não vai para frente. Esposo e esposa também não vai para frente. Cooperação não vai para frente. Por quê? Porque precisa de unidade. E unidade é algo que nasceu no coração de Deus. Unidade não se inventou na terra. Se inventou na visão do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo de Deus, divino. E que é transferido para nós. Davi estava dizendo, mas até tu, tem aquela versão, até tu, Brutus, né? Mas até tu, homem, meu igual, meu amigo, companheiro, tu vem e me fere. Vamos falar de Paulo. Paulo, um homem extraordinário, um homem grande no reino de Deus. Paulo, extraordinário. Você sabia que Paulo morreu com ausência de amigos? Você sabia disso? E ele fala lá, todos os da Ásia me abandonaram. Eu acho que era medo, temor, alguma coisa. Até dou um desconto para esses irmãos, viu? Dou um desconto para eles. Mas não tinha ninguém. O apóstolo ficou sozinho, irmão. E eu quero falar para você, vai terminar só você e Deus. Não são as multidões. Aquele dia que Deus vai te recolher, vai te chamar, vai estar só você e Ele. Você pode ter um bocado de gente ao redor, mas é só você e Ele. Paulo, ele diz em Filipenses 2,25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, a vosso auxiliar nas minhas necessidades. Esse cara chamado Epafrodito, que não era uma estrela ilustre no meio do evangelho, tá? Apareceu pouco na Bíblia, ele era um cara realmente íntimo, de amizade profunda. Ele era irmão, ele era cooperador, ele era companheiro de luta, irmão. Ou seja, pau para toda a obra. Isso que é relacionamento profundo, de amizade profunda.
Epafrodito, também conhecido como Epáfras, mesmo cara. E era um cara que auxiliava ele e até nas necessidades. E a Bíblia diz em Timóteo que ele arriscou a própria cabeça, né? Perder a própria cabeça por amor ao apóstolo, principalmente. 2 Timóteo 1,15 diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Eu prefiro ser, irmão, um Epafrodito, um Epáfras, do que um Fígelo e um Hermógenes. Todos da Ásia me abandonaram. Inclusive, Paulo disse, aqueles 2 caras me abandonaram também. Citaram o nome dele, queimou a ficha deles aqui. Fígelo e Hermógenes. Quando tu vai ler, eu não vejo nada positivo do Fígelo e do Hermógenes, mas do Epáfras eu vejo, companheiro. 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, quando ele começou a ser julgado por César ali, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso lhe seja posto em conta. Paulo disse, Deus, cobra desses caras. Sabe por quê? Porque eles tinham um discurso, mas não tinham uma vida, a prática. Paulo morreu, irmão, decapitado, diz os historiadores. Vamos encerrar o nosso Jesus. Jesus disse, Jesus foi negado, traído, maltratado, torturado, crucificado e morto. Esse foi nosso Jesus. Mas ressuscitou. Aleluia! E vive, ressuscitou. Lucas 9, de 22 a 27, você pode ver o que aconteceu com Jesus, para a gente encerrar. Lucas 9, de 22 a 27. Olha aqui. Pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus, ele era o dono do templo, irmão. Jesus era o dono daquele templo que foi construído lá por Salomão. Ele era o próprio Deus. E ele foi rejeitado, maltratado, deixado de lado. E acrescentou, pois é necessário, sim. E aí Jesus vira para os discípulos. E Jesus proclamava às multidões. O que Jesus proclamava às multidões? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória, sob as honrarias do Pai e dos anjos, dos santos anjos. Com certeza, vos asseguro que alguns aqui se encontram de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Então, o nosso Jesus, irmão, foi negado, foi traído, foi maltratado, foi torturado, foi assassinado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse para nós, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu vou encerrar com Provérbios 17, 17. O que é que diz Provérbios 17, 17? Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Se você não aprendeu nada dessa lição hoje, irmão, aprenda só esse versículo. Vamos lá, repete comigo. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Você quer ver um irmão nascer? É na angústia, irmão. O cara sai de servo, ele sai só de um ajudante, ele entra no ambiente de irmão verdadeiro.
E a igreja é o ambiente normal para nós vivermos isso. Um bocado de gente diferente, um bocado de gente, um diferente do outro, uns bonitos como eu, outros feios, desculpa, uns mais bonitos, outros feios, uns careca, outros cabeludos, uns brancos, uns negros, uns magros, uns gordos, uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos. Somos diferentes, irmãos, e nós não vamos perder a nossa personalidade. Deus nos deu uma personalidade, mas nós temos o caráter de Cristo. Nós temos não só o caráter de Cristo, nós temos a pessoa de Cristo, que é viva e real dentro de nós. Esse é o verdadeiro amigo, Jesus. Então, qual é o preço dessa aliança? É uma aliança de amizade profunda. Ela não pode ser quebrada. Como ela não pode ser quebrada? Porque ela é firmada como cordão de três dobras, que não se podem romper, onde tem Cristo no centro de todas as coisas. Cristo, ele é a centralidade de todas as coisas. Enquanto Cristo for a centralidade da nossa vida, e o nosso tudo, não só a centralidade, mas o nosso tudo, né? Que é o nosso tudo, por isso que ele diz, adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, significa que Cristo tem que ser o seu tudo. E nos nossos relacionamentos, quando Cristo é o centro de tudo, e Ele é a universalidade, Ele é o total de tudo, aí, meu irmão, a gente corre para a galera. Aleluia? A gente corre para o sucesso, porque Deus é glorificado, Deus é honrado. Amém? A Bíblia diz que a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. A coluna e a bandeira da verdade. Uma bandeira para ser vista. Uma bandeira é para ser exposta. A igreja sustenta hoje a verdade de Deus. Ela sustenta a verdade. Em Cristo Jesus, Jesus depositou a verdade dos relacionamentos profundos, das alianças profundas, depositou o amor na igreja. A Bíblia, o livro de Efésios fala que através da igreja é manifestado esse Cristo. Então, irmão, você está no lugar adequado. Eu não estou falando dessa estrutura aqui, não, irmão. Isso é pouco demais. Estou falando desse ambiente físico. Eu estou falando do nosso viver de comunhão, do nosso viver de comunidade. Esse viver que faz com que os outros, como em Atos, caiam na graça e na graça dos apóstolos. Amém? Então, essa é a palavra de Deus, desse tema que eu queria falar para vocês, a segunda mensagem. Que Deus abençoe você. Eu queria convidar você a ficar em pé agora, em nome de Jesus, querido, comigo. Amém? Quantos entenderam essa palavra, irmão? Amém? Glória a Deus. Amém. Na presença de Deus, há abundância de alegria. Na presença de Deus, Deus é um Deus de casa, irmãos. Deus é um Deus de casa. Por isso que ele disse que a casa dele seria chamada casa de oração. E para todas as nações, não é só para o Brasil, não, para todas as nações. A casa dele é a resposta para todas as orações. Os povos viriam e olhariam para Israel, olhariam para a igreja. E os povos precisam olhar para a igreja. Amém? Então, ore ao Senhor agora comigo, em nome de Jesus, onde você estiver, e peça essa aliança na sua vida, na sua família, diante de Deus, nos seus filhos, na sua casa. Nessa noite, renove a sua aliança com o Senhor, irmão, com o Senhor, considerando Ele, sabe? Às vezes nós estamos na fase do Pedro ainda, mas nós vamos chegar na fase do João, aleluia, nós vamos chegar na fase do João, de alguém maduro, de alguém que está sendo amadurecido. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Espírito Santo, quero rogar por cada um de nós, por nossa casa, nossa família. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, Jesus, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos profundos de aliança verdadeira em Cristo Jesus. Senhor, não baseado nas nossas emoções,
não baseado na nossa humanidade, Senhor, porque a nossa própria humanidade sem Ti não é nada. Somos como um vaso, Senhor, vazio. Não é, Senhor, o vaso que vale alguma coisa, mas o que vale, Senhor, é o conteúdo que está dentro desse vaso, o tesouro inestimável. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós um espírito de relacionamento, um espírito de aliança, o qual clamamos, Abba, Pai. Nós não só falamos sobre irmandade, Senhor, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E que as pessoas que entrem nesse ambiente, nessa casa, elas possam perceber, sim, Senhor, que há um caminho, há uma esperança. Há um caminho, há uma esperança. Há um ambiente de cura, de restauração. Batiza-nos, fere o nosso coração nessa noite. Fere, Senhor. Fere, Senhor, com teu caráter. Fere, Senhor, com tua humildade. Fere, Senhor, com tua graça. Fere, Senhor, fere nossas vidas. Fere-nos. Fere-nos, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu consagro essas famílias para Ti, Senhor. Nós consagramos as nossas famílias para Ti, nossos filhos para Ti. Sim, consagramos, Senhor. E cremos que nós entraremos nos portais celestiais. Sim, Senhor. Juntos. O homem pode nos abandonar, Senhor. O homem pode nos trair, Senhor. Mas Tu és fiel. Ensina-nos a fidelidade, Senhor. Ensina-nos a aprender a fidelidade em Ti, porque Tu és fiel. Essa é a Tua natureza. Essa é a Tua natureza, a Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Tua é a glória. Ei, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, exaltamos o Seu nome. Pode aumentar mais, irmãos. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Aleluia. Nós rendemos ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti. E tudo és para mim. Digno de glória. Glória. Tu és digno de tudo. Quero chamar a pastora Regina aqui. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo para mim. Depois vamos orar por nós. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Sim. Sim, Espírito Santo. Dia e noite. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite Suba a Ti, Senhor. nossa adoração. Declare isso, igreja do Senhor, sobre os céus dessa Aleluia. cidade, sobre o Brasil. Amém. Dia e noite suba a Ti nossa Nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, Senhor. Sim. Tu és digno de Aleluia. tudo.
Querido, vamos orar agora pela Amém. sua família. Ore pela sua casa. Amém. Nós sabemos que Deus é um Deus de família, Deus de casa. Estabeleça o governo do Senhor na sua família. Se junte aí. Declare o governo, o senhorio do Senhor, o guardar poderoso do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma semana. Se você vê alguém só, chama a pessoa, ministra sobre ela, que ninguém fique orando só agora, amém? Ore por alguém, se junte, amém? Aleluia, ore por alguém, mais bem-aventurado é dado que receber. Declare sobre cada um, declare sobre ele a fidelidade de Deus, o favor de Deus, que você está aqui também intercedendo por ele. Ore pela sua família, declare as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Declare que nessa semana você vai viver o sobrenatural de Deus, portas abertas. Você use sua boca agora com decretos do céu. Em nome de Jesus, Senhor, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós. Nós queremos, Deus, declarar, Deus, que nós e nossa casa servimos ao Senhor, sim, Jesus. Que até as pessoas que passam correndo, Senhor, eles possam ver ali, Deus, o teu guardar. Senhor, em nome de Jesus, que há pessoas posicionadas por Ti, Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, nós amamos, Senhor, aquilo que o Senhor ama. Que haja ambiente de restauração, haja ambiente de conversão. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor. Converte, Senhor, que os rebeldes, Senhor, sejam convertidos à obediência, à prudência dos justos, Senhor. Senhor, nós queremos viver esse evangelho de verdade, Deus, o evangelho de cruz que manifesta o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, haja restauração nos casais. Senhor, que cada um se submeta, Senhor, a Ti em amor. Pai, que as esposas se convertam o coração aos seus esposos. Que os esposos convertam o coração aos seus esposos. Que os filhos convertam o coração aos seus pais. Que haja relacionamentos profundos de amizade, Senhor. Assim como o Senhor disse que não nos chama mais servos e sim amigos, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos impressionar cada dia com seu amor. Abençoa as famílias da tua casa, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Nós liberamos, Senhor, sobre cada um a paz que excede todo entendimento. Guarda o coração e a mente de cada um, Senhor. Venha, Jesus, remover toda transgressão, Pai. Porque a tua palavra diz que o amor cobre multidão de pecado. Venha, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, sobre nós. Enche-nos de Ti, Deus. Enche-nos da Tua presença, da Tua paz, do Teu prazer, Jesus. Que haja um renovo de amor, que haja um renovo de graça, que haja um renovo, Deus, de submissão, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e nós desejamos para cada família aqui, Pai. E que a partir de nós, Senhor, essa unção se estabeleça em todas as casas da nossa vizinhança, nas ruas onde nós moramos, Senhor, ou nessa cidade, Pai. Cresce, Senhor, cresce em nós. Cresce, Senhor, em nós, expanda o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos uma semana abençoada, protegida, guardada, no poder do nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Sim. Querido, estenda sua mão para nós, ore pela nossa vida, Amém. ore pela minha vida, ore pela vida do pastor, ore pela nossa casa. Nós vamos estar viajando, nós vamos estar participando da conferência em Itajaí, conferência dos filhos ministeriais. Amanhã cedo estaremos saindo. E que o Senhor guarde essa casa, que o Senhor guarde esse lugar, guarde vocês, né? E guarde nossas vidas, amém? Pedir para o Maurício orar por nós. Sim, Jesus. Pai, nós te entregamos, te apresentamos esse casal, Pai, o qual tem sido referência em nossas vidas, Pai. Pai, nós te apresentamos não como sempre homem ou uma mulher, mas como ministro da tua palavra, Senhor. O Senhor tem confiado e realizado coisas maravilhosas na vida deles. Agora nós te pedimos, Senhor, o teu cuidado para esse envio, o qual eles vão se juntar
ter uma fome, uma sede de busca incessante na tua presença. Senhor, leva eles em segurança, Senhor. Traz de providência e de qualidade, de bem-estar naquele lugar, Senhor. Que eles possam também, Senhor, sair daquele lugar com essa mesma fome, essa mesma sede, para enchermos, infectar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com o teu evangelho, a tua bandeira, a tua realização, Senhor. E que eles possam ser impactados, Senhor, naquele lugar com o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça. Senhor, que não haja nenhum impedimento, que haja conforto e leveza nesse bem-estar, Senhor. Leve em paz, Senhor, que nós declaramos que a sua casa será protegida durante esses dias, seus familiares, e nos comprometemos e nos aliançamos com o compreendimento dessa casa na estadia que eles estão fora, Senhor. Se nós comprometemos com o teu cuidado e a responsabilidade dessa casa, o qual Deus nos entregou em confiança. Leve eles em paz, Senhor. Cuida dele grandiosamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou passar esses 15 dias fora, mas a gente vai levar vocês no coração, amém? Amém? Ó, tem um lanche ali, uma cantina especial, apenas R$ 4.